Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Renato Valentini, professor de Arquivologia, dou aula para concurso público já desde 2005. Vou passar um pouquinho da minha experiência para vocês. Dou aula nos mais variados cursos para concursos públicos, entre eles o Múltiplos, né? E agora nós vamos juntos, né, Múltiplos Online, passar um pouquinho dessa nossa experiência, o que costuma cair mais na área de arquivologia. Sou servidor público federal, trabalho na Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, sou chefe do setor de registro e arquivo do IPEC, lá dentro da Fiocruz. Além disso, né, tem um livro publicado pela editora Campos Elsevier, Arquivologia para Concursos, o livro que já está na segunda edição. Na nossa aula de hoje, nós vamos começar falando sobre conceitos fundamentais de arquivologia. Então eu vou falar sobre informação e documento, fazer uma analogia entre informação e documento. Também vou falar sobre suporte, fazer uma analogia, uma comparação entre dossiê e acervo, item documental e unidades de arquivamento. Vamos falar um pouquinho sobre arranjo documental de uma maneira mais simplificada, comparar armazenamento, armazenar e acondicionar, o acondicionamento, falar sobre acesso e também a origem do termo arquivo, finalidade do arquivo, importância do arquivo. Nessa nossa aula, então, veremos os conceitos fundamentais da arquivologia. Geralmente, os alunos costumam perguntar: arquivologia? Na arquivologia, por que arquivologia? Mais uma matéria para se estudar. A arquivologia ela é ligada às mais variadas áreas. Todas as áreas têm ligação com arquivologia, porque todos nós necessitamos de documentos, todos nós temos documentos, e documentos esses que devem ser guardados para o resto de nossas vidas. Então, todas as áreas mantêm uma relação de afinidade com a arquivologia. Umas com mais afinidade e outras com menos afinidade. Portanto, a arquivologia, no meu entendimento, deveria cair em todos os concursos públicos. Portanto, hoje nós vamos começar vendo os conceitos fundamentais. Vamos começar falando informação e documento. Quando eu menciono o termo documento, qual é a primeira coisa que lhes vem à cabeça? Papel. Toda vez que nós mencionamos o termo documento, nós pensamos logo no papel. Papel é o suporte comum, convencional, que todos nós, né, conhecemos. Só que documento não é só o papel. Documento é uma fotografia, documento é uma gravura, um mapa, um livro, um objeto de inestimável valor cultural. Então, existem documentos relacionados a arquivo, documentos arquivísticos, documentos relacionados à biblioteca, documentos relacionados a museu. Um arquivo, uma biblioteca e um museu são órgãos de documentação. Portanto, o elemento comum de um arquivo, uma biblioteca e um museu é o documento, por serem órgãos de documentação. Nós vamos começar falando sobre informação e documento. Então, vocês já sabem, quando eu falo, por exemplo, documento, menciono documento de biblioteca, um livro, periódicos, jornais, revistas, documento relacionado ao museu, por exemplo, objetos de inestimável valor cultural. Documentos arquivísticos são vários, inúmeros, além do papel. Por exemplo, um mapa, como eu já falei antes, uma gravura, um DVD, um CD, um slide, um microfilme. Então, o que é? Para eu falar de documento, eu tenho que falar de informação. O que é informação? Vamos definir informação. Informação nós podemos dizer que é o conhecimento extraído de dados para a formação de um juízo de valor. Quando eu digo conhecimento extraído de dados
para a formação de um juízo de valor, o que seria isso? Essa junção de dados. Algumas pessoas vão entender a mensagem que eu estou tentando, que eu vou transmitir para vocês. Alguns vão entender de uma forma, outros de outra forma, alguns vão entender da mesma maneira. Para alguns vai ter mais importância, para outras pessoas menos importância. E isso é o juízo de valor. A informação, então, conhecimento extraído de dados para a formação de um juízo de valor. E o que é o documento? Documento, nós podemos dizer que é o registro de uma informação independente da natureza do suporte que a contém. Quando eu digo registro de uma informação independente da natureza do suporte que a contém, eu estou querendo dizer o quê? Que o documento é uma informação registrada, não importando o suporte, se é um papel, se é uma fotografia. Na verdade, o documento, então, existem inúmeros suportes. E eu usei um termo novo quando eu defini documento. Qual foi o termo novo que eu fiz menção? Suporte. O que é o suporte? Suporte nós podemos definir como material físico no qual a informação é registrada. Quando eu digo material físico no qual a informação é registrada, por exemplo, um papel que tenha informações registradas, eu posso citar como exemplo de um documento. Então, quando eu digo material físico no qual a informação é registrada é um suporte, suporte papel que pertence ao gênero textual. Suporte, por exemplo, fotografia que pertence ao gênero fotografia, imagem, ícone, fotografia, ícone, ícone, imagem, gênero iconográfico, um assunto que eu vou falar mais adiante quando eu falar em classificação de arquivos, classificação de documentos. Quando nós falamos, então, em suporte, eu gostaria de dar uma outra definição de suporte, além desta definição que aqui está, material físico no qual a informação é registrada, nós podemos dar uma outra definição de suporte, que é a seguinte, que tem no meu livro, Arquivologia para Concurso, e também no livro da professora Heloísa Belotto, Arquivos Permanentes. Nós podemos definir suporte como o carregador físico do documento. Então, uma outra definição para suporte, aqui está, é o carregador físico do documento. É uma outra maneira de nós definirmos suporte, que é, na verdade, parecida com a primeira. Material físico no qual a informação é registrada ou carregador físico do documento. Um papel que tem informação registrada é um carregador físico do documento, portanto, é um suporte papel. Duas definições que costumam cair em prova, sobretudo esta primeira definição, material físico no qual a informação é registrada. Continuando falando sobre os conceitos fundamentais, falei em suporte. Existem inúmeros suportes. Aqui eu faço menção a alguns suportes da escrita. A evolução desses suportes da escrita ao longo dos tempos, em épocas remotas e épocas mais recentes, ao longo do tempo, suporte da escrita, evolução, épocas remotas. Alguns exemplos do manuscrito: pedra, madeira, mármore, cobre, metal, marfim, tábuas, placas ou tabletes de argila, cascas de árvore. Em épocas mais recentes, o papiro, o pergaminho e o papel. Papiro, pergaminho e o papel. Eu estou fazendo menção a esses
mais variados suportes para que vocês vejam como é que como ocorreu essa evolução ao longo dos tempos. E aqui refiro-me somente ao manuscrito. Existem outros suportes, as novas tecnologias, que eu vou falar mais adiante nos últimos encontros. Ok? Falando ainda sobre os conceitos fundamentais, houve uma época que nós chamamos, uma época conhecida como explosão informacional. Eu fiz menção à informação, até fazendo menção à informação, quem tem mais informação, aquela informação mais correta, informação é poder. Informação é poder. Quem detém informação, informação precisa, a informação certa, tem poder. Quem tem as melhores informações, quem for mais bem informado, passa primeiro em concurso público. Tem que ter informação o quê? Informação certa. Então, quando nós falamos na informação, houve uma época que nós chamamos de explosão informacional. Explosão informacional. No século XIX, vocês se lembram? Em meados do século XIX, o que houve de importante em meados do século XIX, pessoal? A Revolução Industrial. Com a Revolução Industrial, progresso científico-tecnológico que propiciou o que nós chamamos o quê? A proliferação de vários documentos na época que foram criados para documentar, para registrar alguma coisa, para perpetuar algo. Então, nós chamamos de explosão da informação. A evolução e aperfeiçoamento das técnicas de registro e análise dos dados, permitindo, dessa forma, dois procedimentos muito importantes na área arquivística, na área de arquivologia. Uma delas, a rapidez na recuperação da informação, e a outra, a disseminação da informação de forma mais adequada. Quando eu digo a rapidez na recuperação da informação, quando alguém nos pede um documento, nos pede determinado documento para ontem. Portanto, nós devemos escolher o método de arquivamento adequado para que, quando nos peçam determinado documento, a gente o recupere o mais rápido possível, facilitando dessa forma o quê? O acesso. Permitindo o acesso, ok? E disseminar a informação de forma mais adequada. Quando eu digo disseminar de forma mais adequada a informação, o que é disseminação? Disseminação começa com a letra D de quê? De divulgação. Por que é importante disseminar a informação, divulgar a informação? Para tornar o quê? Para tornar a informação, o documento é o registro de uma informação. Quando você divulga aquela informação que está no documento registrada, significa o quê? Que você está tornando o documento conhecido. Quando nós falamos, então, nesta época, o século XIX, é a época que nós podemos chamar de época relacionada à explosão da informação.